Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. E por falar em companhia, a sua opinião é sempre muito importante para a gente, para a equipe que faz o Concerto de Ideias com muito carinho para você que nos acompanha. Então, entre em contato conosco por meio das redes sociais, pelo nosso site novotempo.com/concerto de ideias, ou então você pode assistir a esse e outros programas que nós já apresentamos, falando sobre os mais variados assuntos por meio do nosso canal no YouTube. Acompanhe, assista, deixe sua opinião, dê sua sugestão, comente com a gente, converse com a gente, para que a gente possa saber o que você gostaria de ver aqui no Concerto de Ideias. E hoje, de uma forma muito especial, nós vamos falar de um assunto que envolve estudantes, que envolve universitários, quem sabe o sonho de uma faculdade. Muitos universitários ou muitos estudantes não conseguem concluir uma universidade, concluir um curso de graduação, justamente porque não têm recursos para arcar com as despesas da faculdade. Não conseguem pagar a mensalidade. Muitos estão encontrando alternativa na venda de livros e revistas que recebem o apoio da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o trabalho da colportagem, que além de auxiliar esses estudantes, também é um belo trabalho evangelístico. Missionário também. E a gente vai conversar um pouquinho mais com o pastor Paulo Pinheiro, que vai nos explicar o que é, pastor, a colportagem. Tudo bom? Bem-vindo ao Concerto de Ideias. Obrigado, Betina. Para nós é uma alegria muito grande poder participar com vocês aqui. A colportagem, ela é um ministério, em primeiro lugar. Sim. Claro que ela ajuda na parte financeira das pessoas, né? A colportagem, ela surgiu no século XII, na França. Olha só. Um homem, um grande comerciante chamado Pedro Valdo, ele trabalhava com vendedores, mascates. E aí ele se converteu ao cristianismo e escrevia porções da Bíblia. E ele construiu um tipo de bolsa onde esses vendedores dele carregavam no pescoço. Então vem a palavra carregar no pescoço porções da Bíblia para poder oferecer às pessoas. Naturalmente que ele chegava oferecendo outros objetos, Sim. Mas quando alguma pessoa tinha um interesse maior pela parte bíblica, que naquela época era proibida, eles ofereciam. Então vem da França, carregar no pescoço é o significado da palavra colportagem. Colportagem. E começou com profissionais, com pessoas que faziam exclusivamente isso, né? Eles vendiam, na verdade, bijuterias, outras coisas, enfim. Depois, naturalmente, surgiu a venda de livros, que é o que nós chamamos hoje de colportagem, provavelmente no Brasil, oferecendo literaturas para as pessoas, de família, de saúde, né, de outras áreas também que ajudam as pessoas de um modo geral. O senhor falou que a colportagem é uma missão, né? É um trabalho bonito, evangelístico, que tem esse objetivo, né? Eu já tive a oportunidade de receber um colportor na minha casa e por meio do trabalho que ele desenvolveu, ele e a esposa, o Sebastião e a Claudinha, eu pude conhecer melhor a Bíblia, pude conhecer o melhor o Evangelho e hoje a gente pode conversar sobre isso, hoje eu estou aqui, né? Então esse é um trabalho belíssimo. Eu só gostaria de saber como que os estudantes entraram nesse contexto, porque inicialmente eram com profissionais, Isso. De repente com estudantes. Como é que aconteceu isso? Em 1902 e 1903 surgiram no Brasil as escolas missionárias, de um modo especial em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E um grupo de 7 jovens, para poder se manter nessas escolas, começaram a vender algum tipo de literatura. E aí que surgiu as primeiras edições. Sim. Começou com 7 jovens, né? E depois foram se expandindo. E aí nós hoje temos as campanhas de colportagem, chamamos as equipes, são espalhadas no Brasil. Só para você ter uma noção, somente no Brasil nós temos mais de 4.000 jovens que desenvolvem esse trabalho no período de férias, né? Então nós temos um grande exército que faz esse trabalho, que se mantém nos estudos e também faz a parte evangelística de oferecer literaturas. E você é um fruto disso, desse tipo de trabalho. Fui alcançar dessa forma, né? Que bacana. Então, de repente, para quem está nos acompanhando, trocou de canal agora ou ligou a televisão agora, a gente está conversando com o pastor Paulo Pinheiro. Ele é formado em teologia pelo NASP, Campus Engenheiro Coelho. Ele tem pós-graduação em gestão empresarial pela ESPEI. E ele também tem mestrado em liderança pela Universidade de Andrews e atualmente é o diretor do Instituto de Desenvolvimento do Estudante Colportor, que é o IDEC, que fica no NASP Campus Engenheiro Coelho. E a gente está falando que os estudantes eles podem pagar as suas despesas na faculdade vendendo livros e revistas no período de férias.
além de conseguir um dinheirinho extra para se manter, né, e conseguir estudar, eles também levam palavras de esperança, mensagens de saúde para muitas famílias, né? Mais ou menos assim que funciona. A comportagem, que nós chamamos hoje, ela oferece vários títulos. Família, saúde, sobre drogas, sobre álcool, né? Então, são vários tipos de literatura que nós temos. Revistas, como a revista Vida e Saúde, Nosso Amiguinho, Sim. onde oferece às famílias uma gama de coisas, de materiais que possam ajudá-los, né? O senhor falou que hoje nós temos no Brasil mais de 4.500 universitários colportores, jovens trabalhando com a colportagem. Isso mesmo, só no Brasil. Aqui no NASP, onde eu moro e trabalho, enfim, nós temos 830 jovens que saem periodicamente nas férias e se mantêm dentro grupo grande. É um grupo grande, nós temos aqui um percentual bem grande no NASP, Claro. que faz esse tipo de trabalho e espalhados em outros colégios também, em outros seminários e outros centros universitários no Brasil, né? Pastor, o senhor começou na colportagem como estudante também? Isso também faz parte da sua trajetória? Faz parte. Eu comecei cedo, eu comecei Sim. com 12 anos. Olha É uma só. história longa que nós não vamos ter tempo nesse programa para poder explicar. Mas a gente pode resumir para o pessoal de casa, não pode? Eu não era cristão. Sim. Eu era católico, na verdade, cristão católico, mas eu tinha um sonho de poder ser um padre ou ser um pastor e aí conheci a igreja adventista. E me tornei um adventista. E eu fui o primeiro adventista da minha casa. Nós somos em 10 irmãos. Olha, que bacana. E ninguém da minha família é adventista. Eu me tornei adventista. E daí, quando me tornei adventista, queria ir para um colégio. Claro. Só que uma família muito simples, sem muito recurso, enfim. Aí surgiu nesse meio tempo a colportagem. O que é colportagem? É evangelizar. Ok, era o que eu mais gostaria de fazer. E aí também uma oportunidade de poder me manter no colégio. Então eu comecei aos 12 anos, na 7ª série, eu vim estudar num dos nossos colégios, que é o NASP Hortolândia, sendo mantido pela colportagem. Olha que coisa interessante. Eu tenho um livro aqui que o senhor deixou comigo, que é o Vida de Jesus. Parece que esse livro tem uma história interessante. Esse livro aí, ele na verdade marcou o meu início de colportagem, porque eu tive uma experiência muito forte com ele. Sim. Além de ler, além de poder oferecer ele todas as férias para as pessoas, vendendo ele, porque eu tinha essa convicção, Jesus tinha feito alguma coisa muito grande na minha vida e agora eu queria ajudar as pessoas. Sim. Então, uma experiência que marcou muito o início do meu trabalho e que eu faço até hoje. Eu hoje cuido aqui dentro do NASP dos estudantes, que é o IDEC, a qual você já explicou, aonde leva jovens para poder comportar. Numas férias, eu trabalhando com esse material, eu tive uma experiência assim que marcou bastante. Visitando uma família no final do dia, era uma quinta-feira, eu já estava praticamente com, a gente chama do alvo diário, de ofertas, quantidade de pessoas visitadas, de trabalho e até de vendas de materiais. Estava praticamente satisfeito. Mas nós temos na comportagem algo que nós dizemos assim, o comportor tem que dar a oferta do anjo. O que é a oferta do anjo? O que é a oferta do anjo, pastor? A oferta do anjo é a última oferta que o comportor dá. Se ele é fiel no trabalho, de casa em casa, comércio em comércio, empresa em empresa, onde ele está fazendo o trabalho, a gente tem com a gente que Deus abençoa sem medida essa última oferta. E eu fui dar essa última oferta, era um casal de idade, já aposentados, enfim, e eu apresentei os outros materiais, e eles não quiseram. Saúde, sobre família, sobre drogas, sobre álcool, mas quando mostrei o Vida de Jesus, os olhos do seu Francisco e a dona Marlene, que era o casal... Lembra do nome deles? Lembro o nome, porque marcou bastante. O seu Francisco começou a sair lágrimas dos olhos. Disse, olha, ficou emocionado? Emocionado, falei, eu sonhei essa noite com a volta de Jesus. Olha. E esse material fala da volta de Jesus. Sim. Ok, ele comprou um livro, eu costumava orar com as pessoas ao terminar meu trabalho, orei e fui embora. No dia seguinte eu voltei a trabalhar no mesmo local, continuar o meu trabalho. E eu cheguei lá, infelizmente, o seu Francisco tinha sofrido uma parada cardíaca e tinha morrido, descansou. Nossa, naquela noite. Naquela noite. E quando ele foi para o hospital, a filha que foi atender, enfim, a família, disse que ele foi com uma frase, dizendo, volta de Jesus, volta de Jesus, Nossa, volta que de lindo. Jesus. Então, para mim, a comportagem é um meio de poder alcançar as pessoas, a gente não sabe como. Naturalmente, eu tenho certeza que quando Jesus voltar, eu vou encontrar o seu Francisco lá no céu. Eu nunca mais pude vê-lo, porque ele descansou naquela noite, mas é uma experiência que realmente marcou, e é por isso que eu faço esse ministério, esse trabalho, e ajudando jovens a fazer também,
a não apenas ter só recurso financeiro. Sim, sim, sim. O recurso financeiro é um dos meios, mas outros meios ajudar as pessoas a poder... É um motivo muito mais nobre, né? Mais nobre. E a gente sabe, pastor, que muitas pessoas que se envolvem com a colportagem, sejam elas estudantes ou profissionais que trabalham, né, com a colportagem para se manter também, manter suas famílias e levar, né, a mensagem de esperança, levar a mensagem da volta de Jesus, eles têm muitas histórias, né? A gente ouve muitas histórias que os colportores, as famílias presenciam, testemunham, assim como essa que o senhor acabou de nos contar. O colportor tem história para contar. Todo colportor que é diligente, que é trabalhador, que é dedicado, ele tem histórias para contar, diversos tipos de histórias, e realmente elas são reais, são verdadeiras, acontecem. Eu tive o privilégio de colportar por 27 férias como estudante. Fiz todo o meu ensino médio, o ensino fundamental, depois o ensino médio com o trabalho da e a colportagem. faculdade. Tudo que eu sou hoje, agradeço a Deus em primeiro lugar, a igreja a qual eu pertenço, a minha família de um modo muito especial, mas Sim. a colportagem para mim, ela me ensinou muitas coisas. Por exemplo, eu sou tímido, por natureza eu sou tímido. Né? A gente está conversando aqui, eu nem percebo, pastor, você está super Mas eu sou tímido por natureza, só que a colportagem ensina você, uma das coisas que ela ensina é você se comunicar, é você quebrar objeções, é você entrar em lugares que você jamais entraria. Né? Então, eu tive diversas experiências em entrar em lugares que eu não entraria por causa da minha timidez, mas a colportagem me levou até lá. E foi realmente uma grande bênção para mim e para as pessoas que eu visitei. É bacana porque o senhor falando dessa forma, a gente consegue ver o trabalho da colportagem como sendo uma oportunidade para o jovem para se desenvolver. Né, para se desenvolver conversando com as pessoas, entrando em contato, superar a timidez. Né? Então, tem um leque aí de opções e oportunidades que a colportagem oferece. A colportagem, além de oferecer a parte de comunicação, ela oferece ser perseverante, a você ter os seus objetivos bem claros, a você lutar por eles. Uma outra coisa que ajudou bastante a minha vida, a parte financeira, você saber administrar a parte financeira, claro. Que hoje nós temos muita dificuldade de administrar a parte financeira. Então, tudo isso a colportagem me ajudou a desenvolver as minhas partes, né, na minha vida profissional, vida familiar, enfim. Perfeito. De repente alguém está nos acompanhando, pastor, e pensa, nossa, como é que eu faço, né, para me envolver com a colportagem? De repente um jovem está assistindo, a mãe de algum jovem, alguém que tem o sonho de estudar ou o sonho de evangelizar, de fazer trabalho dessa forma e não sabe como, e encontra aqui no Concerto de Ideias uma oportunidade por meio da colportagem. Como fazer, pastor? Então, a colportagem, ela, nos colégios nós temos aí quem já estuda, mas quem não Colégios estuda... adventistas, né? Enfim, os nossos internatos, enfim. Mas se você procurar o CELS, que é Serviço Educacional Lar de Saúde, é um departamento da Igreja Adventista que cuida desse segmento em diversas regiões. Se você entrar hoje nos sites, enfim, na internet e procurar aí CELS ou Igreja Adventista, vai ter mais informações sobre a colportagem. Inclusive, se você entrar na internet e procurar a palavra colportagem onde tem, já lá vem nós vamos encontrar. E eu digo uma coisa, Belinha, todo jovem tinha que passar por duas experiências do meu ponto de vista. Primeiro, vir para um colégio, estudar um colégio interno, seja ele adventista ou não. E segundo, passar pela colportagem. O colégio interno, ele te dá base acadêmica. Sim. E a colportagem dá base para a vida, que às vezes nós não temos na parte acadêmica. Então, essas duas coisas, a educação e a colportagem, elas andam de mãos dadas, andam juntas, porque ela ajuda você, a educação na parte acadêmica e a colportagem no dia a dia. Na formação pessoal. Nunca vai aprender que não seja na colportagem. Eu dou a dica para você, para algum jovem, enfim, que está ouvindo a gente, que está assistindo, nos acompanhando. Uma mãe, enfim, que possa ter essa experiência, ter a experiência da colportagem. Pode ter certeza que você vai se encontrar, que você vai aprender coisas que você não aprenderia em outro lugar. Ok, pastor, muito obrigada por ter conversado conosco. Eu tenho certeza que o pessoal que está em casa ficou curioso com relação à colportagem, onde de repente encontrar os livros como esse que a gente mostrou aqui no programa, O Vida de Jesus, onde é que eu encontro esse livro, onde é que eu encontro outros livros, né, que possam ser interessantes para minha edificação, para minha formação, para me ajudar na criação de filhos, com relação a estilo de vida, alimentação saudável. Esse material você pode encontrar no site da CPB, que aparece aqui no seu vídeo, cpb.com.br. E também, se você está curioso com relação à colportagem, como que eu posso fazer para que o meu filho se envolva, ou para que eu mesma me envolva na colportagem, ou como profissional, ou como estudante, ou como um missionário evangelista, né, evangelístico, para poder levar essa mensagem para outras pessoas, você pode entrar em contato com o pastor Paulo Pinheiro por meio do endereço que aparece aqui no seu vídeo, o telefone e o WhatsApp, para que ele possa esclarecer as suas dúvidas e colocar você, quem sabe, mais pertinho do seu sonho, tá bom? A gente vai ficando por aqui, volta depois do intervalo com mais informações sobre a colportagem. Não saia daí que a gente já volta.
Já estamos de volta com o Concerto de Ideias. Hoje nós estamos falando sobre a colportagem e a oportunidade que jovens e estudantes têm de pagar os seus estudos por meio desse trabalho, a venda de livros e revistas. Ou então, a oportunidade de evangelizar também por meio da colportagem. Agora, no segundo bloco, a gente vai acompanhar mais histórias interessantes e impressionantes envolvendo pessoas que trabalharam ou trabalham com a colportagem. Acompanhe! O trabalho do colportor é cheio de desafios, até porque é bem difícil entrar na casa de um desconhecido para vender livros. Muitos colportores são estudantes universitários. Eles dependem da arrecadação das vendas para custear os seus estudos, mas o tempo de trabalho é bastante curto. E o trabalho do colportor também é missionário. Bom, quer sejam coisas boas ou situações complicadas, o resultado é sempre o mesmo, o crescimento. Kézia, conta pra gente como você conheceu a colportagem, como você entrou no mundo da colportagem. Então, quando eu era mais nova, a galera da minha igreja ia direto para coisas missionárias, né? Então, daí uma vez alguém foi para a colportagem e falou, e aquilo gravou na minha mente, esse negócio parece legal. Você é independente, meu pai não vai estar lá, sabe aquela coisa de jovem, né? E aí, quando eu fui diretora jovem, eu ia para os encontros onde os pastores passavam de sala em sala convidando. Então, foi lá onde eu tive o maior contato, né? Eu tive os amigos que foram, mas lá os pastores passavam convidando, aí eu aceitei esse convite e foi a primeira vez quando eu tinha 15 anos. Depois, meu pai pirou e falou assim, você não vai mais, você não pode e tal, não sei porquê, não tinha dado nada de errado. E aí eu levei mais 3 anos para poder comportar de novo, mas foi por esse meio que eu conheci. Vitória, conta pra gente como que a colportagem entrou na tua vida. Bom, eu ouvia muito falar de colportagem, mas sempre numa perspectiva negativa. E um dia um amigo me chamou, eu estava no ensino médio ainda, eu estava no último ano e eu já tinha certeza do que eu queria fazer. Eu queria estudar numa federal, não tinha nada, nenhum plano relacionado a colégio interno e tudo mais. E aí ele me chamou para ir para colportagem. Mas assim, para conhecer, vamos para você ver como é que é e tal. E também eu decidi ir para mudar a visão que eu tinha disso. Ficava, gente, tanta gente fala mal, mas tipo, isso não é de Deus. Então eu fui para ver o que realmente acontecia lá. E aí quando eu cheguei, mudou toda a minha visão, eu conheci muita gente e quando eu cheguei na casa, eram tipo vários jovens que tinham um monte de sonho, todo mundo estudava no colégio. A campanha que eu estava era do IAN, então todo mundo já fazia faculdade e assim, mudou totalmente a minha visão e desde da minha primeira campanha eu decidi que eu iria estudar numa instituição adventista e mudei o curso, enfim, mudou muita coisa. E foi na colportagem que eu descobri que não era o que as pessoas diziam, era realmente uma obra de Deus e o que as pessoas faziam lá era missão, sim, também. Muitas vezes, Kézia, o colportor vai para uma cidade onde ele nunca esteve, às vezes fora do estado natal, lida com pessoas totalmente desconhecidas. Como você lidou com essa situação do novo, do desconhecido? Então, quando eu fui para uma cidade diferente, eu também tive aquela ansiedade de pessoas diferentes, é novo, lugar, tudo. Mas eu amava bastante conhecer outras coisas. E para conversar com uma outra pessoa, bater numa porta que eu nunca bati, o pensamento era, quanto antes eu fizer, antes eu fico livre. Então, no primeiro momento, não era tanto amor, era um pouco mais de assim, quanto antes for, logo vai passar, eu vou ficar mais tranquila. A primeira vez que eu fui colportar, eu tinha 16 anos. Então, assim, era muito novo. Eu já tinha saído de casa, mas não por tanto tempo e não para vender livro. E eu morria de medo de bater nas casas. Eu ficava, meu Deus, as pessoas não vão me abrir, não vão abrir para mim, ou então, tipo, elas não vão querer, sei lá, me ouvir. E eu sentia muito medo, mas assim, foi no início. Depois eu peguei mais segurança e para mim era muito gostoso entrar nas casas, conversar com as pessoas. Eu passei a enxergá-las não só como alguém que iria comprar um livro na minha mão e talvez iria me ajudar na faculdade, mas eu comecei a olhar para as pessoas como possíveis pessoas que eu poderia salvar e também eu comecei a enxergá-las como amigas. Kézia, é correto afirmar que a colportagem é também uma experiência espiritual? Você pode sentir uma proximidade maior com Deus? Olha, a colportagem é uma experiência com Deus como eu nunca tive em nada mais na minha vida. Por mais que ela tenha a parte financeira, ajuda muito, eu sempre pensei, bom, se for para vender, eu posso vender qualquer coisa. Se for para ganhar dinheiro, eu posso ganhar dinheiro de várias formas, não falta método. Ainda mais quando se trabalha com venda, você pode vender tudo.
Só que quando você entende que aquela pessoa está tendo uma vida, pode ter a vida mudada pelo que você está trazendo para ela e como você se vê totalmente à disposição e nas mãos de Deus, eu só vou comer se eu vender, eu só vou comer se Deus me der alguma coisa, eu só vou comer se Deus estiver ali e meu trabalho com Ele é tão íntimo. A questão da dependência, né? É uma dependência tão intensa que para mim não existe uma outra forma de dar certo se não for com Deus. As pessoas me diziam que eu ia lá, eu tinha que vender e que eu ia conseguir os recursos para pagar os meus estudos. Só que depois que eu cheguei, que eu comecei a visitar as pessoas, que eu comecei a orar com as pessoas e eu sentia que não era só uma venda que eu estava fazendo ali. E eu entendi que eu não era só uma vendedora. Quando as pessoas falam, os livros de Ellen White diz que os comportores eles são mensageiros da esperança, é realmente isso que acontece. E assim, é incrível. Você chega nas casas e as pessoas elas estão te esperando. Às vezes você faz uma oração com elas e elas choram ou elas dizem, Deus mandou você aqui. E às vezes tipo, às vezes você não está bem naquele dia e você chega numa casa e a pessoa fala, entra minha filha, vem, você quer comer alguma coisa, você está bem? E às vezes pessoas que você nunca viu, pessoas que você nunca conheceu, abre o coração para você, conta a vida e confia em você. Então assim, a minha vida espiritual eu digo que existe uma vitória antes e depois da comportagem. Muita coisa mudou. Eu comecei a enxergar que Deus, ele é um Deus de milagres. E assim, a gente vive num contexto que as pessoas não leem. Quem compra livro de saúde muitas vezes. E assim, as pessoas elas compravam e era de um jeito assim muito surpreendente. E eu vi que Deus ele agia assim de maneira especial em cada detalhe. Desde quando eu chegava numa campanha de comportagem até a chegada aqui no colégio, para pagar os estudos, os recursos que eu precisava, Deus ele supria todas as minhas necessidades. E eu costumo sempre dizer que quando a gente decide cuidar das pessoas, Deus cuida da gente. Porque sempre teve na minha cabeça assim, ó, quando eu cuido do que é importante para Deus, Ele vai cuidar do que é importante para mim. E a comportagem me ensinou demais isso. Eu sempre trabalhei tendo essa certeza de que, e não vendo mais as pessoas como um cartão de crédito ou um cifrão de dinheiro, mas eu via as pessoas assim como possíveis pessoas que eu queria ver no céu. E eu acho que foi isso que fez toda a diferença no meu trabalho. Eu visitei uma moça que um dia ela pediu para que eu sempre fizesse do meu nome a minha vida. E foi isso que eu fiz. Eu decidi ir em cada casa tendo a certeza de que aquelas pessoas, elas iriam sim me ajudar a pagar a minha faculdade, mas que eu poderia salvá-las e esse é o meu desejo, de ver todas as pessoas que eu já entrei em contato na comportagem no céu. Nas últimas campanhas você foi líder de comportagem. O que é que diferencia ser líder a ser um comportor normal? Eu sempre comportei na mesma campanha, no mesmo campo. E eu saí da posição de comportora para a posição de líder no mesmo lugar. Então, assim, agora os meus liderados eram os meus amigos que a gente comportava junto antes. Então, assim, no início eu fiquei um pouco com medo do que poderia acontecer. Eu fiquei, meu Deus, será que, tipo, ela é só minha amiga e agora ela é líder? E querendo ou não, o líder, ele tem uma função diferente, né? Ele precisa, querendo ou não, aplicar aquilo que os comportores precisam fazer, ele precisa explicar o que é certo, o que é errado, ele precisa dar dicas e, querendo ou não, eu preciso mostrar o meu trabalho agora de outra maneira. Eu tenho que sair com os comportores, ajudá-los e mostrar para eles que deu certo comigo como comportora e agora dá certo para eles também. E assim, no início eu fiquei muito receosa do que poderia acontecer, se eu iria conseguir manter a amizade que eu tinha com os meus amigos quando eu era comportora, como líder, mas as coisas fluíram de uma maneira muito, muito positiva. Então, assim, a gente continuou a mesma amizade. Então, assim, a gente ia para o campo junto, mas agora não como comportores que iam trabalhar, mas eu ia porque eu tinha que dar assistência para eles. E a gente saía de casa em casa e aí eu dava oferta junto com eles para mostrar como eu fazia, o meu jeito de fazer que estava certo. E assim, hoje a gente continua tendo uma relação de amizade, assim como quando a gente era comportor. É claro que algumas coisas mudaram, mas assim, a amizade, o respeito permaneceu e tem ido até hoje. E para fechar o nosso bate-papo, fazendo um balanço de tudo que você viveu na comportagem, qual é o maior aprendizado que você pode tirar de tudo isso? Bom, talvez seja um pouco redundante agora, mas essa frase de cuide do que é importante para Deus e Ele vai cuidar do que é importante para você é a coisa mais importante que eu tenho para minha vida inteira. Porque na comportagem eu precisei dela para pagar os meus estudos. Eu fiz jornalismo, né? Eu precisei para pagar tudo, eu precisei para comer, eu precisei para pagar muitas coisas do carro na época. Então,
Se não fosse a comportagem, eu não teria dinheiro para fazer nada. Meus pais não tinham condição, eu sou filho de mecânico, fui mecânico um tempo com meu pai, mas não tinha dinheiro para mais nada. E aí essa ansiedade de querer fazer as coisas, de querer ter, é algo muito forte quando a gente é novo. E aí quando eu entendi que quando eu fazia a vontade de Deus, Ele cuidava das minhas vontades, isso encaixou completamente. Hoje a minha vida é dessa forma. Hoje eu entendo que toda vez que eu estou fazendo algo que é para Ele, que eu me importo com o outro, que eu cuido do outro, eu vejo Deus cuidando de volta de mim, sem eu precisar de grandes esforços. Ainda às vezes a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, mas quando eu lembro disso, eu levei isso para qualquer área, e em qualquer área isso acontece e é real. Eu sinto que, bom, vou fazer isso daqui porque é vontade de Deus, eu entendo que isso daqui dá certo, que Ele precisa que eu faça isso vai ser bom para mim. E se não for tão bom para mim, Deus vai consertar e vai ajustar e vai ficar melhor depois. Com essas histórias incríveis, com essa mensagem impressionante, muito especial, a gente vai encerrando o Concerto de Ideias de hoje. Um beijo muito carinhoso, a gente volta na próxima semana. Até lá!